Agora a gente vai para main, onde eu vou realmente utilizar a minha crew, eu vou construir a minha crew. Então vamos lá, o que a nossa main está fazendo aqui? Na tasks aqui, eu estou inicializando, né, os dois objetos, tanto de task quanto de agents. Eu estou inicializando o agente para cada uma na verdade, cada um dos agentes separadamente, né? Aqui eu criei um objeto da classe no geral e aqui eu estou inicializando cada um dos agentes separadamente, né? Então, meu agente de lint, meu agente de criar documentação e meu agente de fazer a busca de documentação. Aqui essas duas variáveis são os meus inputs, né? Aqui é o caminho para o meu código Python e aqui é o caminho para o esboço de documentação que estão lá no Project Test, né? O projeto de teste ali que eu estou utilizando, né? E aqui que vem a questão, né? Eu inicializei aqui o objeto de tasks e bem aqui eu tenho que inicializar a task. Se a gente vier aqui, ó, a minha task, ela precisa receber o self, obviamente, mas ela precisa do agente e do code path, certo? Aqui, essa outra task, ela precisa do agente, do code path e do draft path. A mesma coisa com a terceira task, ela precisa do agente, do code path e do draft path, beleza? E é exatamente isso que a gente precisa fazer aqui. Eu só preciso criar, né, essa task aqui, passando o meu agente, que no caso vai ser o agente de linting, e o meu code path, certo? O caminho para o meu código. E aí, no que isso vai acarretar? Esse agente aqui de linting, que está com essa role, com esse goal, com essa backstory e com esse set de ferramentas, ele vai receber essa task que é para fazer linting de código, certo? Então, a minha task tem que estar relacionada com o agente que vai fazer aquela task. Se eu tenho uma task de lint de código e eu passo essa task para um agente que, sei lá, printa um código, não vai funcionar, certo? Não vai fazer diferença nenhuma. O meu agente ele não vai conseguir trabalhar. Então, você tem que relacionar as tasks corretas com os agentes corretos, beleza? E aí eu faço a mesma coisa com as outras tasks, né? Eu crio nessas tasks, passo o agente que vai ficar responsável por aquela task, passo o input necessário para essa task e crio aqui a task. A mesma coisa com a task de criar documentação. Create Documentation Task, passo o agente de Create Documentation, passo o Code Path e passo o Draft Path. Beleza? Show de bola! Mas agora eu falei, né, na nossa explicação aqui, no início do vídeo, que cada agente ele pode interagir com os outros agentes, né? Inclusive, um agente pode receber como input ou como contexto o output de outros agentes. Como é que a gente faz isso? Está aqui na linha 26, certo? Para que um agente, na verdade uma task, receba como contexto o output de outras tasks, eu só preciso utilizar, né, a variável contexto dessa minha task e passar como contexto, né, essa lista de quais tasks vão estar sendo utilizadas como contexto para a task target, né, para a task alvo. Então essa é a minha task alvo que eu quero ter um contexto específico e essas tasks aqui é que o output delas vão ser utilizados como contexto na minha task alvo. Show? Então é assim que você vai relacionar as tasks, o output de uma task como contexto de uma outra task. Feito isso, cara, aqui é coisa simples, eu só preciso criar a minha crew. O que é a crew? Eu importo aqui do crew AI, crew, e aí ela só tem dois parâmetros aqui. Os agentes, eu só preciso passar uma lista de agentes. As minhas tasks, eu só preciso passar a minha lista de tasks. Feito isso, eu chamo essa função aqui de kickoff. Esse kickoff vai executar, vai dar o start na minha crew, certo? E aí eles vão fazer todo o processamento, vão aí conversar entre eles e eu estou salvando o output aqui, certo? Tanto a documentação final em formato Markdown, quanto o meu novo código Python, que eu vou já mostrar para vocês, tá? O que eu fiz aqui, né? O resultado final da minha crew
é a documentação criada, certo? Porém, o output da minha linting task é o meu código Python melhorado. Então, o que eu fiz? Eu salvei o resultado final da minha task nesse output.markdown, porém, eu também salvei o output da minha task específica de linting nesse arquivo newmain.py. Beleza? Então, aqui você pode tanto salvar o output final, guardar o resultado final da sua crew, quanto guardar o resultado de cada uma das tasks separadamente. Bom, feito tudo isso, agora é só executar. É só ir no terminal e digitar python main.py. E aí, o que você vai ver é essa mágica aqui, ó. Esse daqui é o output do meu código. Aqui é o início da minha crew, da execução da minha crew. Eu executei aqui, ó, python source main.py, e aí ele começa entrando, né, em um novo chain de execução, na nova corrente de execução dos agentes crew, e aí ele começa aqui em um agente. E aí o agente, ele tá pensando aqui, certo? Essa primeira frase aqui é o agente pensando. Eu preciso pesquisar por documentação das bibliotecas e frameworks Python baseado no código e no esboço provido, né, disponibilizado, né? Eu vou utilizar as ferramentas disponíveis para ajuntar, né, as informações necessárias e resumir os pontos mais importantes. Esse é o objetivo dele e ele está pensando em fazer isso. Então, a primeira coisa que ele faz é ler o arquivo, certo? Então, ele lê o arquivo aqui Python. Como a gente marcou como async tanto a nossa task de pesquisar documentação quanto a nossa task de linting do nosso código, aqui começa a execução do meu refactor, né, do meu agente que vai fazer a refatoração do meu código. Então ele fala o seguinte: eu preciso refatorar o código Python em main.py e adicionar comentários para explicar cada bloco de código, certo? E aí ele utiliza também a minha ferramenta de read file, e aí ele passa como path, né, o caminho para main.py, beleza? E aqui é ele lendo, né, o output da minha ferramenta, né? E aí ele lê aqui, e aí ele... isso daqui é a resposta final do meu agente que está fazendo busca em documentação, tá? Ele fez aqui, ele pegou todas as dependências do meu código e deu um resumo aqui do que cada dependência faz, tá? E aqui é a refatoração, né? Novamente ele começa aqui a refatoração e aqui ele dá a resposta final da refatoração, né? Ó, ele adiciona comentários aqui, ele adiciona espaços, enfim, ele faz algumas modificações que a gente vai ver mais para frente. E aí ele vai aqui, ó, aqui ele está fazendo pesquisa, né? Ele pegou aqui o esboço de documentação e aí, ó, ele foi para Doc Search, né? Ele foi fazer a pesquisa no Google. E aí o que ele pesquisou? Documentação do Pandas. Coisa bem simples, bem rápida, e aí aqui ele está pegando a documentação do Pandas, certo? E aqui ele fez documentação do NumPy e pega a documentação do NumPy. Documentação do Matplotlib, talvez não tenha sido as melhores queries, né? Eu posso pedir para ele ajustar as queries, para ele fazer queries melhores, mais explicativas, né? Melhores para pesquisar, mas está funcionando, né? Agora a documentação do Seaborn, aí ele pega aqui a documentação do Seaborn, do Scikit-learn e assim por diante, e aí ele me dá a resposta final. Aí ele fala aqui, ó, pensando, né, o pensamento dele. Agora eu sei a resposta final. E aí ele me dá a resposta final, que é a documentação, certo? Agora vamos olhar a documentação que ele me escreveu. Se eu vier aqui, vamos olhar primeiro o código, tá? Ó, esse daqui é o código original, né, que eu já mostrei para vocês. E esse aqui é o código refatorado, né? Ele adicionou bastante comentário, basicamente toda linha aqui, todo bloco tem comentários. Ele obviamente fez uma refatoração simples, né? Acredito que ele só quebrou em blocos mesmo, porque está tudo ajuntado aqui, né? Mas aparentemente ele adicionou um outro... Não, é isso mesmo. Ele só quebrou em blocos aqui. Além disso, né, deixa eu ver esse final aqui também. Ele quebra em blocos que estão relacionados, então ele faz
pô, tem uma lógica na refatoração dele aqui, certo? Então a refatoração ficou bem legal e eu poderia simplesmente fazer o override, né? Sobrescrever, né? Sobrescrever nesse código ruim aqui, certo? Eu poderia simplesmente fazer isso, mas para a gente conseguir comparar, eu escolhi não fazer. E o output da nossa documentação. Deixa eu abrir aqui. Olha só como a documentação ficou, certo? Então ele escreveu, botou um título aqui, ele escreveu uma descrição, esse código faz a análise exploratória de dados e treina uma regressão linear, um modelo de regressão linear, utilizando dados de um arquivo CSV. E aí ele coloca aqui os meus requirements, né, as minhas dependências, o exemplo de uso, que é simplesmente o Python main.py, e aí aqui ele descreve um pouco as funções, certo? Então ele pegou, o meu código tem duas funções, né, train model e load EDA, e ele descreveu essas funções, certo? E aí eu posso pedir para ele descrever melhor cada uma dessas funções, né, obviamente. E acredito que à medida que o código vai tendo mais funções, isso daqui vai ficando mais complexo também, né? E isso daqui eu achei muito interessante, porque ele fez a pesquisa no Google, certo? Ele pegou a URL de cada uma das documentações e adicionou na documentação do nosso código, certo? Então ele pegou aqui, ó, a URL das documentações de cada uma das dependências e adicionou na nossa documentação. E aí ele faz aqui um resumão no final, né? Essa documentação disponibiliza insights sobre como o código funciona, as suas dependências, né, os seus requisitos, exemplo de uso, funções e bibliotecas usadas para manipulação de dados, visualização e machine learning, certo? Então essa foi a documentação que o nosso agente de IA escreveu sozinho, certo? Sozinho. E honestamente eu estou surpreso, eu não esperava que fosse ficar assim. Assim, obviamente o nosso código é simples, né? E a estrutura de agentes que a gente fez também é simples. A gente pode ter um projeto muito maior e muito mais arquivos e uma árvore de dependências muito maior, mas eu acredito que tudo isso pode ser resolvido muito fácil utilizando essas ferramentas, né? Carregar arquivos, carregar simplesmente mais arquivos de diretórios diferentes, e se você disponibiliza a estrutura, né, de diretórios, o agente ele pode manusear os caminhos, ele pode simplesmente manusear os caminhos para carregar o código que ele quiser, certo? E se você já tem uma documentação prévia, então ele já vai saber como o projeto funciona e simplesmente vai adicionar novas descrições, nova documentação sobre códigos novos, certo? Então, é dessa forma que que você, né, pode criar uma crew utilizando agentes de IA e criar documentação de forma automática, né? Na minha visão, essa é uma das principais formas que as empresas vão utilizar IA para gerar valor dentro de setores, né? Imagina que você vai criar setores onde as análises de dados vão ser feitas de forma automática, utilizando Crew AIs, onde modelos podem ser treinados modelos simples, obviamente, né, de regressão linear, de decision tree, podem ser treinados, os códigos podem ser desenvolvidos de forma muito simples, de forma muito rápida, quer dizer, né? As documentações, a própria Crew AI já falou que a documentação que está disponível no site foi feita pelos próprios agentes, né, utilizando o framework do Crew AI, né? Então, na minha visão, esse sistema de agentes trabalhando juntos em equipe, como se fosse realmente um time, um squad dentro de uma empresa. Para mim, esse é o futuro da inteligência artificial. Isso é o que vai conseguir gerar mais valor para as empresas. Beleza? Então, se você curtiu esse vídeo, se você quer ver mais sobre Crew AI, sobre LangChain, sobre LangSmith, por exemplo, que também utiliza esse conjunto, né, de AI agents, deixa aqui nos comentários, comenta aí o que você quer ver mais de conteúdo. Se você curtiu, deixa o like, se inscreve aqui no canal e a gente se vê no próximo vídeo.